Dá para vocês ver o tamanho do problema? Ai de nós, mas houve 2 quedas. Pode ter havido até 10 quedas, até 1 milhão de quedas. Mas pela palavra, pela Bíblia, assim o diz o Senhor, para nós fazermos aqui o resumo, ele não precisa subir lá em cima. Ele não precisa nem subir lá em cima, rodear. Subir não, que ele não entra na eternidade. Ponto final, acabou. Porque aqui já diz, ó. Nem mais se achou o lugar deles no céu. Ponto. Ponto final. Lá ele não sobe. Agora, passar berando é uma coisa. Entrar é outra coisa totalmente diferente. Porque até eu posso acusar alguém diante do Eterno. Eu não estou lá na presença do Eterno. Presta atenção. Examina o texto, estuda o texto, para não ficar fora de pretexto. Para não virar um pretexto e ficar fora de contexto. Porque lembra? Não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, está apontando alguém, não sei o que, isso, aquilo, outro. O Eterno está vendo, o Eterno está vendo. Então não precisa Lúcifer, a porcaria, subir lá, passar beirando o céu, assim, só riscando o céu, para nos acusar, não. Para nos acusar, não. Primeiro, sabe por que o nosso Pai não perdoa quem vive na prática do pecado? Sabe por quê? Porque primeiro a porcaria sabe de tudo. A porcaria, o pai do pecado, sabe de tudo. Porque, lembra, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para tragar mesmo, para destruir mesmo. Só que ele não é onisciente, onipresente e onipotente. Sabe por quê? Porque quem nos rodeia, quem nos brada, são quem? Os anjos malignos dele. Que eles estejam repreendendo a nossa vida. Mas ele sabe de tudo. Por quê? Porque eles têm os emissários deles. Eles têm os emissários dele. E por aí vai. Ele tem os anjos deles. É assim que a banda toca. Vigia, pastores. Vamos lá. Voltando aqui, ó. Apocalipse capítulo 12, verso 6 ao 10. Vamos lá, ó. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse, presta atenção, para que ali fossem alimentada. Presta atenção, para que ali fossem alimentada durante 1260 dias. Agora, isso aqui eu falei, isso aqui não tem nada a ver com o tema, eu só coloquei para ficar integral, porque que eu lembro, eu não coloquei ainda até isso aqui não. Então vamos lá, ó. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fossem alimentada durante 1260 dias. Pronto, acabou. Isso aí entendemos que vai entrar no tema isso aqui, ó. Vamos lá. Ó. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam também o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Nem mais se achou o lugar deles no céu. Pronto, acabou. Dá no mesmo. E aí vamos lá, ó. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi atirado para a terra e os seus anjos foram atirados com ele. Agora olha meus olhos aqui, ó. Verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. E sabe quem é que coloca toda a incerteza, toda a dúvida, toda a confusão, toda a dureza no coração de muitas pessoas por aí afora? É ele mesmo, o grande dragão. Sabe por quê? Porque ele é o pai do pecado. Ele já está julgado e condenado. O lugar dele, dos anjos que foram expulsos com ele lá de cima. O que fala aqui, ó? E não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles no céu. Já era.
Já era, acabou. E qual é o intuito dele agora? É querer levar a mim e a você e levar povos, tribos, nações e línguas em todo o globo terrestre para o fogo eterno que está preparado para ele, para os anjos dele que foram precipitados lá em cima, que já estão julgados e condenados, para aqueles que foram anjos deles aqui, ó, que se entregaram para ele aqui em vida, morreram perdidos, e para os anjos dele que estão aqui, ó, perambulando por aí afora, mundo fora, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. Vai botando tudo no pacote só por aí afora. Os seus ministros, que se fazem ministros da justiça e que não se arrependem e que já se entregaram para ele em vida, que estão levando multidões, tribos, povos, nações e línguas, mundo fora, a perdição por aí afora. Que nunca mais essa palavra, esse linguajar saia dos teus lábios para fora. Eu não perdoo. Quando alguém te pede perdão, pode ser marido, mulher, namorado, namorada, amigo, amiga, vai botando tudo num pacote só por aí afora. Patrões, empregados, vai botando tudo num pacote só, num pacote só, vizinho, botando tudo num pacote só por aí afora. Até alguém que for andando na rua, olhou pra você, isso aquilo, fez alguma coisa que bota tudo num pacote só por aí afora. Me perdoa. E você olhar e falar assim, ó, eu não perdoo porque só quem perdoa é Deus. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós, sabe por quê? Porque era Lúcifer, o pai do pecado, que estava colocando essa tramóia no teu coração, endurecendo o teu coração. Que isso não saia mais dos teus lábios e que isso fica sepultado e que você venha ser uma nova criatura em Cristo Jesus, principalmente a você que ainda não aceitou a Cristo e a você que já se batizou, que você ainda não teve um encontro com Cristo, que você caiu aqui agora, com a dureza do coração, com a tua mente cauterizada ainda, vivendo a velha criatura, a prática do velho homem, que hoje seja sepultado, que você dá lugar para o Espírito Santo sepultar o velho homem na tua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? O que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? E eles não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Nem mais se achou o lugar deles. Vamos ter tradução que vai falar assim, aqui está assim, ó. Nem mais se achou o lugar deles no céu. E para lá ele não volta mais. Ele não volta mais. Lembra, até a porta da graça se fechar, até Cristo voltar, ele ainda nos acusa diante do nosso eterno. Sabe o quê? Não precisa ele subir. Não precisa. Lembra que eu falei antes? Não precisa eu estar lá no céu para me acusar alguém aqui diante do meu Pai. Basta eu olhar para o céu e falar assim, Senhor, olha só, Senhor, isso aqui eu estou acusando. É obrigado, é preciso eu subir para me acusar alguém, para alguém me acusar diante do Eterno? De jeito nenhum. Então, examina o texto bíblico. Entra no texto e contextualiza o texto para que não fique um texto descontextualizado e aí vira um pretexto e você caia em um grande precipício. Lembra, a responsabilidade é grande. Pregar a palavra do nosso Pai é grande. Pastorear, então, nem se fala, né, pastores? Pastorear, então, nem se fala. A responsabilidade é muito mais grande ainda. Com o nosso portuguesão assim, arroçalhadão, paraibadão, abranhadão do Degrechão Prichão. Lembra, até a porta da graça se fechar, até Cristo voltar, Satanás nos acusa diante do nosso Pai dia e noite. E lembra que ele se transformará em anjo de luz até a porta da graça se fechar, até Cristo voltar. Separe isso aí. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Mateus, vamos lá, né? Porque o que muitos falam por aí afora, né? Eu não perdoo porque só quem perdoa é Deus. Só quem tem o poder de perdoar é Deus. Sim, justamente. Agora aqui, ó, abre aspas e depois fecha aspas. O pecado contra o nosso eterno, contra o nosso próximo. Nós pedindo perdão para o nosso próximo. Nós também precisamos pedir perdão para o nosso Pai. Sabe por quê? Porque o nosso próximo pode não nos perdoar.
Eu já fiquei de frente de tranqueira, assim, de porcaria, de tremer assim e falar assim, ó. Eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo. Tranqueira mesmo, sabe? Tranqueira, de se tremer de ira, de ódio. Eu não... E disse que era crente, olha. Ué, mas até o diabal não é crentão? E os demônios dele não tremem, estremecem? Tiago, capítulo... Presta atenção. Tiago, capítulo 2, verso 19. Tu, pois, crê que há um só Deus, fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. A porcaria fazia assim, ó. Eu não perdoo, eu não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo. Mas era uma porcaria mesmo, uma praga que andava aprontando, pintando e bordando. E todo tempo sendo perdoada, todo tempo sendo perdoada. Quando fez uma faísquinha assim, ó. Eu não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo. E quer que eu te diga uma coisa? Era crente. E aí? E eu que não passo a mão na cabeça de ninguém, nem de pastor, nem de ninguém, eu não passo a mão nem na minha cabeça mesmo, para dizer assim, acaricia aí, Degratião, porque é um pecadinho ou pecadão. Eu não passo a mão nem em mim, eu não acaricio nem a mim mesmo. Imagine o próximo. Pode ser pastor, pode ser quem for por aí afora. Olha nos meus olhos aqui, ó, há uma diferença. Há uma diferença nisso aí. Sabe por que que o nosso Pai nos perdoa e só Ele tem poder para perdoar os pecados que nós pecamos contra Ele, contra os céus, contra os anjos? Ainda que nós peca contra o Espírito Santo, arrependendo, confessando, abandonando e não virá um pecado entrelaçado contra o Espírito Santo, nós receberemos o perdão. E se continuarmos firmes no nosso eternão, nós iremos estar com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E tão breve nós estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? E, isento do pecado, livre do pecado, está no gozo eterno. Se alguém não te perdoar, perdoa também porque não te perdoou. Sabe por quê? Porque o inimigo da nossa alma possa ainda querer colocar na tua mente, no teu coração, para que você não perdoe ele também, porque ele não te perdoou. Lembra que ele pode, o próximo pode não te perdoar, mas você fez o teu papel, você foi ou ligou, escreveu, pediu perdão. Se ele não te perdoou, se ele não te perdoar, se ele nunca te perdoar, é entre ele e o eterno, mas você está isento. Contra o teu próximo. Porque o nosso Pai, ele conhece e ele está presente em todo lugar e ele vê tudo ao mesmo tempo. E ele está vendo a tua sinceridade, a tua humildade, a tua honestidade de você querer ter paz com o teu próximo, o qual você ofendeu. Quer seja uma pequena ofensa, quer seja uma grande ofensa. Sabe por quê? Porque se você não perdoar ou se você não pedir perdão, você jamais vai entrar na eternidade. E aí você vai estar no pecado contra o Espírito Santo. E aí já era. Aí já era. Dá para você ver o tamanho do problema? É o único pecado que não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. Aquele pecadinho. Sabe aquele pecadinho bem pequenininho? Que você olha e fala assim, ó, eu não quero nem saber do meu irmão, eu não quero nem saber da minha irmã, possa ser irmão de sangue ou irmão de igreja, eu não quero saber, eu não dependo dele, eu não dependo dela para me sobreviver. E aí sabe o que acontece? Você está agindo de acordo com o nosso Pai, porque é mandamento. É mandamento. Lembra, do primeiro ao quarto mandamento fala do amor só ao eterno. Do quinto mandamento ao 10º mandamento fala do amor ao próximo. Do primeiro ao quarto fala do amor exclusivamente ao eterno. Do quinto ao 10º fala do amor exclusivamente ao próximo. E você vai para onde se você não suporta o teu irmão de igreja? Principalmente o teu irmão de sangue.
se você é brigado com o vizinho, se você não fala com o vizinho, quer seja você crente ou não, quer você conheça Cristo ou não, quer você já teve um encontro com Cristo ou não, se você não fala com vizinhos, se você não fala com vizinhos teus que tem briga, tem não sei o que, isso, aquilo, outro, você odeia vizinho, não me venha com essa historinha de conversinha fiada, não, de dizer assim, Edinaldo, eu não odeio ele não, Edinaldo, mas eu não perdoo ele não, porque ele fez isso comigo, ela fez isso comigo, é minha vizinha pra cá, meu vizinho pra lá, e eu pra cá, isso, aquilo, outro, que eu não dependo dele para sobreviver. Me diz uma coisa, você vai para onde com teu coraçãozinho cheio do diabinho? Você vai para onde com seu coraçãozinho cheio de diabinho? Porque o Espírito Santo não está habitando no teu coração, principalmente se você for crente. Quer que eu te diga uma coisa? O que tem de crentes por aí afora, mundo fora, por onde eu tenho andado, de coraçãozinho cheio de diabinho por aí afora, porque o Espírito Santo está longe desse tipo de coisa, de ações por aí afora. Quer que eu diga uma coisa? E muitos crentes morreram assim. Você sabia disso? Sem falar com pais, ou sem falar com filhos, ou sem falar com irmãos, ou sem falar com irmãos de igreja. Vai colocando tudo num pacote só assim, sabe por quê? Porque é tudo que o diabo quer. Que nós, verdadeiramente, não venhamos nos perdoar nem a nós mesmos primeiro. Lembra dos meus irmãos? Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Azé, Isacar, Zebulon. Vai colocando tudo no pacote. Os 10, lembra? Todos eles que fizeram aquela maldade ali com meu irmão José, eles não tinham se perdoado. Lembra quando o nosso pai Jacó faleceu? O que eles chegaram para José e falou ainda? Nosso pai agora está morto, agora faça de nós o que quiseres, para que nós venhamos pagar o que fizermos contigo. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque se nós não vigiarmos, nós não perdoamos nem a nós mesmos os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas transgressões. Por quê? Porque quando nós estamos vendo por aí afora, no mundão, mundo fora, por aí afora, principalmente se for um bicho brutão, quando se converte, que aceita Cristo, aí começa o inimigo colocar as acusações, eu fazia isso aí. Nossa, como eu fazia isso, quando pensa que não, a própria pessoa não se perdoa. Sabe por quê? Porque ainda está dando lugar à velha criatura e dando ouvido e dando os olhos, colocando os olhos nos pecados ainda os quais ele cometia. E aí sabe o que acontece? Muitas pessoas se desviam achando que não tem perdão para ele ou para ela. Dá para você ver o tamanho do problema porque ele mesmo não se perdoou. Então que nós venhamos nos perdoar nós mesmos, a nós mesmos nos perdoar, jogar no esquecimento os nossos erros, nossas fraquezas, nossas transgressões, nossas iniquidades. Sabe por quê? Porque o nosso Pai faz isso conosco. E nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Então, meus irmãos, tem alguém para pedir perdão? Não tem como ligar? Não tem como fazer alguma coisa, escrever, mas fala em oração. Pai, eu não sei para onde ela anda, eu não sei para onde ele anda. Pai, eu não tenho acesso, não tenho como me comunicar. Pai, tem uma barreira a qual não posso chegar, seja ela a barreira qual for, nas tuas orações. Pai, mas move no coração dele, move no coração dela, para que, Pai, ele sinta, mesmo que for em oração, em um pensamento, Pai, que ele possa pensar em mim, Senhor, mas o Senhor está vendo que eu estou aqui na tua presença, Pai, curvado na tua presença, Pai, com todo amor, com todo carinho, pedindo perdão, Pai. Pai, eu não tenho acesso, eu não posso ter acesso, mas o Senhor é poderoso, o Senhor está sondando a minha mente e o meu coração, a minha sinceridade diante do Senhor, Pai. E você pode ter certeza, você pode nunca encontrar ele ou ela na tua vida, nunca mais. O nosso Pai conheceu a sinceridade do teu coração, da tua mente e do teu coração. E o nosso Pai, ainda que você não tenha acesso a ele ou a ela, essa pessoa, o nosso Pai te perdoará. E você sendo uma nova criatura, e você jogando todo esse passado para trás,
em um futuro tão próximo, você estará com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Se você pedir perdão, não te perdoar, é entre a pessoa e Deus. A tua parte você fez. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Mateus capítulo 18, verso 21 ao 22. Será que é só Deus mesmo que perdoa? Será? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. A você que está brigado com seu filho, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, principalmente irmãos de igreja, esse tema aqui vai dar pano para as mangas. Vai dar pano para as mangas. Muitas pessoas morreram com seus corações duros e não vão herdar o reino dos céus. Não vão herdar o reino dos céus. Sabe por quê? Porque quando você está vendo que tem uma desavença com um irmão de igreja, uma irmã da igreja, ambos não se cheiram mais, não quer assunto um com o outro, e ali você vai vendo, o Espírito Santo vai dar para você falar. Você fala, irmãos, isso não é de Deus. Irmã, irmão, irmã, irmã, irmão, irmão, isso não é de Deus. Vamos orar, vamos nos unir. Eu não dependo dele para nada, eu não dependo dela para nada. Eu não quero nem saber. Ela fica para lá, ele fica para lá e eu fico para cá.